para que serve o fermento? O fermento é um elemento essencial para muitas receitas que a gente adora comer, como por exemplo, bolos, pães. Mas na Bíblia, em geral, o fermento é visto como uma coisa não muito boa. Existem algumas exceções, como por exemplo, em Mateus 13, quando Jesus fala que o reino de Deus é como fermento, no meio de tantas outras parábolas, onde ele está descrevendo como seria o seu reino. Mas desde o Antigo Testamento, em Êxodo, quando o povo está saindo do Egito e comemorando a primeira Páscoa, eles são instruídos a comer pães sem fermento. A partir daí começa uma longa história de uma visão negativa do fermento e do seu significado. Aqui em Marcos, mais especificamente, no capítulo 8, Jesus fala do perigoso fermento de Herodes e dos fariseus. A gente poderia dizer muitas coisas sobre o fermento, mas 3 coisas são essenciais. A primeira é que ele é a parte menor de uma receita. Em geral, você usa muito mais farinha, água, açúcar do que o próprio fermento. Segundo é que mesmo sendo usado em pequena quantidade, ele tem a capacidade de influenciar toda a massa. E terceiro, ele tem uma atuação lenta. Quando você menos espera, o fermento pode fazer uma massa dobrar ou até triplicar de tamanho. Algumas ideias com as quais os discípulos de Jesus estavam lidando tinham a mesma capacidade do fermento. Elas eram pequenas, quase insignificantes, quando comparadas com tudo aquilo que eles tinham visto e ouvido de Jesus. Mas essas ideias eram capazes de distorcer aquilo que eles tinham aprendido ou até fazer com que eles desconfiassem de Jesus e das garantias que ele havia dado para eles. Você consegue perceber coisas assim na sua caminhada com Jesus, especialmente nesses dias difíceis de quarentena? Quais são as coisas que tiram a sua paz? Quais são as coisas que por alguns momentos fazem você se esquecer de tudo aquilo que já aprendeu de Jesus? Como a gente viu em Marcos 6, Jesus é capaz de fazer tantas coisas em nosso favor, porque mesmo assim a gente continua desconfiando dele. O nosso segundo estudo em Marcos 8 tem a intenção de nos mostrar que a gente não precisa apenas sobreviver à quarentena, mas o nosso grande desafio é aprender com ela.